Os olhos de toda a humanidade estão voltados para os conflitos entre árabes e judeus na Palestina. Será este o início do Armagedon? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, Armagedon, a mãe de todas as guerras. Durante o mês de dezembro, principalmente às vésperas do Natal, recebo muitas cartas. Geralmente elas chegam em grande número, mas nesta época a quantidade é maior porque recebo também dezenas de cartões. Entre todas essas cartas, havia uma que nunca consegui esquecer. Quando a recebi, era véspera de Natal. E eu deveria estar feliz, porque aquele tinha sido um ano cheio de bênçãos para mim. Era véspera de Natal. Todos meus filhos estavam de volta depois de um ano longe de casa por causa dos estudos. Eu deveria estar radiante de alegria, mas não podia. Aquela carta continuava me machucando por dentro, fazendo-me sofrer, embora eu soubesse que pouco poderia fazer para ajudar aquela família. Pastor, dizia a carta, este será o Natal mais triste de nossa vida. Teríamos preferido que Deus nos tirasse o dinheiro, os bens, a saúde e até a vida, mas que não nos deixasse ver o nosso filho na trágica situação em que se encontra. Depois a carta falava das intermináveis horas de luta para tirar o filho das garras do vício. Olha, aos 23 anos um jovem está apenas desabrochando para a vida, mas os pais daquele rapaz não viam mais saída para ele. Foram muitos meses de oração e súplicas a Deus por um milagre. Já o tinham levado para ser tratado por especialistas, já o tinham internado em centros de recuperação para drogados, mas apesar disso tudo, eles viam o filho dia a dia sendo consumido por uma força incontrolável que o levava às drogas. Aquela carta tinha um clamor desesperado. Será que esta luta vai acabar? Será que poderei ver meu filho completamente recuperado? E meu querido, a Bíblia nos assegura que a luta terrível entre o bem e o mal terá um fim, sim. O diabo pode fazer hoje muita coisa para trazer dor à sua vida. Pode destruir lares e vidas jovens como a daquele rapaz. Mas o inimigo será finalmente destruído. No programa anterior, deixamos de considerar propositadamente o sexto flagelo, porque este tem que ver com o famoso Armagedon, a mãe de todas as guerras. Vejamos em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, o que está registrado aqui. O texto bíblico diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O fato de que em hebraico a palavra Armagedon signifique monte de Megido fez com que muitos intérpretes da Bíblia concentrassem sua atenção no Oriente Médio como possível local da última batalha dos séculos. Se acrescentamos a isto o fato de que os países que vivem em torno desse território estão constantemente em guerra, é fácil acreditar numa grande batalha literal de proporções mundiais
entre Oriente e Ocidente. Mas se não perdermos o fio do grande conflito universal que teve início nos céus com a rebelião de Lúcifer, então veremos que a grande guerra do Armagedon não é uma guerra literal de implicações políticas, e sim uma guerra espiritual de consequências eternas. Existe hoje um inimigo tentando desestabilizar o governo divino. Este inimigo atacou a Deus nos céus, perdeu a batalha e foi expulso junto com uma terceira parte dos anjos a quem conseguiu enganar. Depois apresentou-se no jardim do Éden e enganou Adão e Eva. Fez com que eles duvidassem do amor de Deus. Direcionou a adoração da criatura para a própria criatura e desvirtuou a palavra de Deus. Aparentemente tinha vencido, mas ele não contava com o plano da salvação, segundo o qual Jesus viria a este mundo para remir o ser humano e restaurar nele o caráter de Deus que o pecado tinha deformado. Sabe, o grande conflito entre Lúcifer e Deus prolongou-se através dos séculos, chegando à igreja cristã. O diabo perseguiu a igreja de Deus na pessoa de Herodes e de outros imperadores romanos, e quando viu que este método, a perseguição, não dava certo, mudou de estratégia. Começou a misturar as verdades bíblicas com as tradições pagãs. Foi deste modo que entraram no seio da igreja cristã doutrinas que nunca tiveram fundamento bíblico. Depois, o inimigo usou essa igreja contaminada com o vírus do paganismo para perseguir os fiéis que, na opinião deles, entre aspas, teimavam em adorar o único Deus verdadeiro e em obedecer sua palavra. Foram 1260 anos de perseguição, ao fim dos quais a estratégia do inimigo mudou novamente. Desta vez, levantou o racionalismo ateu para tentar abolir qualquer forma de religião. Como consequência disso, surgiu o evolucionismo, que apresentava a teoria das espécies como possível origem de vida. Tentou-se destruir a Bíblia, mandando queimar milhares de exemplares em praça pública e ordenando a morte de todo aquele que estudasse a Bíblia. Mas o diabo não contou com o fato de que na perseguição é quando o verdadeiro povo de Deus se fortalece. E foi assim no passado. Em nossos dias, o inimigo de Deus está usando talvez a estratégia que mais resultados está lhe dando. O secularismo, a nova era, o espiritismo, o cristianismo descompromissado, enfim. Deus deixou de ser o Deus pessoal para tornar-se apenas uma energia. Uma canção bonita ou talvez um adesivo que se coloca no carro. Mas Deus não é o soberano Criador do céu e da terra que mereça adoração e obediência. O ser humano diz acreditar em Deus, mas não se compromete com Ele. Vive como se Deus não existisse. O homem dita suas próprias regras e estabelece seu próprio código moral. A grande batalha do Armagedão não tem nada a ver com alguma guerra política entre Oriente e Ocidente, por causa do petróleo, por causa de outro motivo. O Armagedão é a última batalha entre o bem e o mal, que está tendo lugar hoje em cada coração humano, no seu e no meu. Neste novo tempo, ninguém pode permanecer neutro. Você é ou não é? A guerra não é com canhões e bombas, é uma guerra de ideias. Deus reclamando para si adoração e obediência, e o inimigo de Deus exigindo para si as mesmas coisas, ou então direcionando a adoração e obediência para qualquer criatura ou objeto, menos para Deus. O Apocalipse nos apresenta em várias ocasiões facetas desta grande batalha entre o dragão e Cristo. Cristo está representado por sua igreja nesta terra. Vejamos em Apocalipse 12, 17 o que diz. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você percebe aqui que a ira do dragão
é contra pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Obediência e adoração. Lembra-se? Vejamos agora Apocalipse 13, versículos 1 e 7. Diz assim: Vi emergir do mar uma besta. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Leamos outro texto, Apocalipse capítulo 17, versículos 3, 12 e 14. Vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Pelejaram eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Bom, aqui fala-se dos reis da terra com seus exércitos congregados para a grande peleja. Ao derramar o 6º anjo a sua taça, também vemos que 3 espíritos imundos semelhantes a rãs estão congregando os reis do mundo inteiro para a grande peleja. Que tipo de congregação é esta? Como é que o inimigo de Deus está congregando seus exércitos para a batalha final? Primeiro, é preciso saber que o Cordeiro também está congregando seus remidos para a grande batalha. Veja como o apóstolo João narra esta cena em Apocalipse 14:1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aqui encontramos o Cordeiro, Jesus, reunido com 144.000 fiéis no monte Sião. No Velho Testamento, o Monte Sião era chamado Monte das Convocações Santas, porque nele se reuniam os filhos de Deus para receber as suas ordens. Agora vemos aqui a Jesus, com um grupo de fiéis que, segundo o anjo que deu a visão a João, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram reunidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Quer dizer, hoje Jesus está querendo reunir seus filhos no Monte Sião. Como? Quer dizer que todos os seguidores de Jesus devemos pegar um avião e viajar às terras bíblicas para encontrar-nos lá com Jesus? Não. Lembre-se que o livro de Apocalipse é um livro simbólico. O Cordeiro simboliza Jesus. Os 144.000 simbolizam os filhos fiéis a Deus, que o adoram e lhe obedecem. E o que deve simbolizar o Monte Sião? Bom, para entender isto, é preciso saber o que era o Monte Sião no Velho Testamento. Leremos 3 textos da Bíblia para entendermos isto. Joel 3:16 é o primeiro texto. Vejamos o que diz aqui. Sião era o lugar onde Deus falava. O texto diz assim: o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Joel 3:17 diz assim: Sião era o lugar onde Deus prometia habitar. O texto diz: sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. E finalmente Joel 2:32. Sião era o lugar onde Deus queria congregar seus remidos. O texto diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Bom, agora perguntamos: qual é o lugar onde Deus quer falar aos seus filhos hoje? Segundo, qual é o lugar onde Ele promete que se 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará presente? Terceiro, qual é o lugar onde hoje Deus está congregando seus fiéis de todos os cantos da terra, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? A resposta é óbvia.
Deus está reunindo hoje seus filhos na sua igreja. Essa é a visão de Apocalipse 14. Esta reunião está acontecendo hoje, em nossos dias. De que maneira? Vejamos. Deus tem um instrumento para chamar seus filhos e congregá-los na sua igreja hoje. Esse instrumento é a tríplice mensagem angélica apresentada no mesmo capítulo 14 de Apocalipse. A primeira mensagem está no verso 7, que diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Este é um chamado a adorar ao verdadeiro Deus, e é também um anúncio da hora do juízo. No verso seguinte, lemos a segunda mensagem. Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Versículo 8. Bom, este é um chamado para estar alerta diante das adulterações da pura doutrina bíblica. E agora, nos versos 9 e 10, vemos a terceira mensagem. Esta mensagem declara o seguinte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Queridos, este é um chamado à obediência e à observância do dia do sábado como dia de repouso, que é o selo de Deus. A única maneira de não receber o selo da besta é receber o selo de Deus. É através da proclamação destas três mensagens distintivas que Deus está reunindo hoje seus filhos no Monte Sião, que é símbolo da sua igreja. Todos aqueles que ouvem e aceitam a mensagem de Apocalipse 14, que entregam o coração a Jesus e decidem adorá-lo e obedecer seus mandamentos, estão aceitando o convite para congregar-se no Monte Sião. Por outro lado, o inimigo de Deus também está congregando seus súditos no Vale do Armagedão. E também está utilizando uma tríplice mensagem angélica falsa. Vamos ler o que está em Apocalipse capítulo 16, 13 e 14. Diz assim: então disse a profecia: vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quem são estes 3 espíritos imundos? São mensagens, são ensinamentos, são filosofias de vida que vão contra os principais ensinamentos das 3 mensagens angélicas verdadeiras. Primeiro, adore qualquer coisa, menos Deus, embora você pense que está adorando-o. Segundo, a alma não morre, ela é eterna, se reencarna ou continua vivendo como um espírito desencarnado. Terceiro, não obedeça a palavra de Deus, não dê importância a seus mandamentos, porque eles são obsoletos. Meu querido amigo, este é um quadro geral, este é o panorama completo. O mundo, nestes momentos, se está preparando para o fim do grande conflito universal. O mal terá um fim definitivo, mas antes dele findar, o diabo fará tudo o que puder para arruinar o maior número possível de vidas. Para tanto, usará suas ferramentas favoritas, o engano, o disfarce, a sedução, e quando isso não der certo, a perseguição. Lembre-se que esses espíritos de demônios são operadores de sinais. Eles vêm acompanhados de milagres e prodígios, de curas através de médiuns, de seres extraterrestres, enfim, maravilhas tantas que enganarão até os mais avisados. Mas Deus nos deixou a sua palavra. Ela é a única garantia que temos. Ela é a luz,
em meio às trevas. Ela é a âncora em meio ao mar agitado e turbulento que nosso mundo vive. Você pode confiar nesta palavra divina, não apenas em filosofias humanas, mas na palavra eterna de Deus. Cansada estou de tanto clamar, ferida fiquei, tentando te achar. Aqui dentro de mim, só dor e aflição, e lágrimas no coração. No momento de fé tenho que decidir se faço o que quero ou se escolho servir. Eu vou com o vento a soprar, com a chuva a cair neste meu lugar. Sim, eu vou pela graça viver e pelo que creio. Nunca irei andar só, nunca irei ficar só. Há um novo olhar para que eu possa enxergar a paz do Senhor que vem bem devagar. Há uma paz interior que me leva a cantar e expressar meu sincero louvor. Erguerei minha voz, quem quiser ouvirá. Vou encher meus pulmões como um lobo gritar. Eu vou com o vento a soprar, com a chuva a cair neste meu lugar. Sim, eu vou pela graça viver e pelo que creio. Nunca irei andar só, nunca irei ficar só. Quando em dúvida ou em perigo, vou viver pela fé. Oh, sei que tu estarás comigo e jamais temerei. Eu vou com o vento a soprar, com a chuva a cair neste meu lugar. Sim, eu vou pela graça viver e pelo que creio. Nunca irei andar só, nunca irei ficar só. Meu querido amigo, você terá percebido que todos estes temas sobre o livro de Apocalipse são, às vezes, duros. Por isso, fiz questão, mais do que comentar o texto, ler a Bíblia, um versículo atrás do outro. A Bíblia é um livro que está à disposição de todo cristão. Você pode pegar a Bíblia, ler o livro de Apocalipse e deixar
que ele praticamente se interprete a si mesmo. E você verá que o resumo do livro é a existência de um conflito entre duas forças, entre Cristo e Satanás. Esse conflito começou lá nos céus com Lúcifer, foi transferido para a terra, desde Adão e Eva até hoje, através da história. O inimigo tem tentado sempre direcionar a adoração do ser humano para ele ou para qualquer coisa, enquanto Deus tem reclamado sempre a adoração do ser humano para ele, Deus, o Deus Criador do céu, da terra, o Deus Todo-Poderoso. Mas o inimigo é astuto. O diabo é diabo, porque sabe, porque é velho, porque sabe como chegar ao coração humano. Por isso, ao longo da história, usou a perseguição. Geralmente, a perseguição não lhe deu muitos resultados. Porque quando o povo de Deus era mais perseguido, era mais fiel, se tornava mais fiel. Agora, a arma que ele está dando resultados ao inimigo é o engano, é a sedução, é o disfarce. Ora, se viesse disfarçado de uma coisa grotesca, você fugiria. Mas diz o texto bíblico que ele se disfarçará até de um anjo de luz. Ele pode chegar a você disfarçado de palavra de Deus, quando em realidade não é a palavra de Deus, de doutrinas bonitas, de uma filosofia bonita. É por isso a responsabilidade que você tem de abrir a palavra de Deus e conferir com seus olhos que é assim como está escrito. Eu vou estar orando para que Deus o ajude e o guie a entender a palavra de Deus. Que o Espírito de Deus o acompanhe sempre. Eu sempre digo que você é a coisa mais linda que Deus tem nesta terra. Ele se preocupa por você e tem um plano maravilhoso para você. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, neste momento que teu amor alcance todos os amigos que têm assistido o programa pela televisão. Que teu Espírito abra o entendimento, abra os olhos. A Bíblia não foi um livro escrito por homens, portanto, para estudá-la e compreendê-la precisamos da direção do mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores bíblicos. Vai ao encontro das necessidades de cada filho teu, nas suas lutas, nas dificuldades que estão enfrentando, que sintam que não estão sozinhos. Tu estás ao lado deles, teus anjos os acompanham. E quando um filho deposita sua confiança em ti, não há nada que o possa derrotar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.